Violência expulsando moradores da Praça Seca. Depois do absurdo que aconteceu ontem, por todos os lados, os imóveis estão à venda. A gente viu a reportagem. Os bandidos atiraram fogo contra o caveirão da PM, pelo amor de Deus. A sensação de insegurança aumentou ainda mais depois desse absurdo. Jackson Silva. Casas e apartamentos à venda. Preços abaixo do mercado. Teve um conhecido meu que a casa dele valia na época, quando ele comprou, 400 mil. Ele vendeu a casa por 70, só para sair daqui. A falta de valorização dos imóveis se deve à violência na região. Tu vê casas boas aí baratinho. As pessoas estão se mudando da Praça Seca. Todo mundo está mudando da Praça Seca, infelizmente. Praça Seca é um bairro ótimo, excelente. As crianças vêm para a Praça Seca brincar nos parquinhos, as famílias. Agora não vem mais ninguém, cara. As pessoas já saem na rua assim com medo. Essa é a realidade do complexo da Praça Seca em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. A falta de segurança também atinge o comércio daqui. Nos últimos meses, os preços explodiram para os comerciantes. A cartela de ovos, que antes custava R$ 12 e agora chega a R$ 25. Os preços de outros produtos também dispararam, como, por exemplo, o saco de carvão e o botijão de gás. Aumentou bastante. O que era, R$ 50, está 80, 90. O gás, a luz, a água, tudo aumentou. A gente não tem jeito, tem que comprar tudo muito caro aqui na praça. É por causa disso, né? A gente vai buscar a ajuda de quem? Se não olharem para cá, isso aqui daqui a pouco não tem mais ninguém morando aqui, vai ser só... Traficantes e milicianos disputam controle nas comunidades. O complexo da Praça Seca passou a ser um território sem dono. A minha sobrinha levou um tiro, assalto, vindo do Batomuxo para cá. A bala entrou pelo nariz, passou por dentro do olho dela e saiu aqui atrás. Ela perdeu uma visão, cara, por causa dessa violência. A gente não sabe o que vai fazer mais, cara. Nesta terça-feira, traficantes incendiaram o caveirão da Polícia Militar. A ação criminosa aconteceu na comunidade de Batomuxo. 8 PMs ficaram sufocados e saíram às pressas do caveirão e foram recebidos a tiros. Segundo a Polícia Militar, o ataque foi orquestrado por uma das principais facções criminosas do Rio de Janeiro. A represália foi por causa da morte de 4 suspeitos em favelas do complexo da Praça Seca. Um deles foi identificado como David Odilon Carvalho de Oliveira, de 21 anos, no último domingo. Ele era conhecido como DVD e apontado pela polícia como um dos chefes do tráfico do Batomuxo. Nesse vídeo, o traficante dança e segura um fuzil. Segundo a Polícia Militar, o caveirão custa aproximadamente R$ 650 mil, um prejuízo para os cofres públicos da cidade. A fragilidade do veículo blindado causa preocupação nas forças de segurança. Enquanto isso, quem vive em regiões violentas é obrigado a deixar o local para sobreviver. Não tem horário mais não. Pode ser qualquer hora, de manhã, tarde, à noite. Antigamente o pessoal vinha só de madrugada. Agora, qualquer momento, é tiro para tudo quanto é canto. Tem dia que eu tenho que sair para trabalhar e não saio. A gente fica à mercê daí da bandidagem, né? Fazer o quê? A gente não tem solução. Eu não vejo solução para cá. Parabéns, autoridades. Parabéns. Parabéns, tá? E ainda cobram as polícias do Rio de Janeiro, né? Eu vou ser bem aqui enfática e, cara, o dia que eu tiver medo de falar alguma coisa aqui, não é à toa que eu tô há 10 anos e já falei tanta coisa. Eu não estou aqui, eu sou realista e dou minha opinião. Sou uma apresentadora que dá opinião. E eu dou opinião não técnica como dos meninos, mas minimamente com a minha humildade, do que eu tenho noção de uma cobertura de 15 anos de segurança pública do Rio de Janeiro. Parabéns pelo que vocês fizeram. Os bandidos adoraram. Vocês têm a mão sobre isso. O Jackson diz na reportagem dele o que preocupa a segurança pública. O Jackson vai entrar ao vivo aqui e ele vai concordar comigo. Meu irmão, me perdoa, mas assim, vamos mudar esse discurso. O que preocupa... A frase teria que ser assim:
o que preocupa a sociedade como um todo. Botaram fogo num caveirão da PM. Botaram fogo, não é naquele polícia que o povo gosta de criminalizar, não. Que na hora que o bicho pega, chama, né? Na hora que o bicho pega é a patamo que você vai pedir, né? Botaram fogo no blindado da PM. A gente não fala vagabundo? Vamos falar com vagabunda batendo palma. Quem é a moradora que o bicho tá pegando e ela vai sair da casa dela e falar, muito bom, parabéns, botar fogo em carro de polícia. Ah, minha senhora, a senhora, eu falo, a senhora tá amando do tráfico batendo palma. Se não é mulher de traficante, ou associada a ela, primeiro, se for mulher de traficante, é vagabunda. Se não, é amando pra não morrer. Aí é uma vítima. Mas não vem me dizer que a polícia estava errada, não. É batomuxe, é vagabundo da maior facção atirando contra a milícia. É como disse o cara, e que deu coragem e mostrou a cara. É tiro de dia e de noite, na Praça Seca, que existia um comércio pulsante, um setor imobiliário pulsante. A gente tem aqui a editora-chefe do RJ, segunda edição, tô falando da Globo. Do SBT Rio, segunda edição. SBT Rio, segunda edição. Que foi criada na Praça Seca, Mel. Que tem maior amor e quase morre quando vê tudo fechado por vagabundo. Botaram fogo no caveirão, irmão. E vocês estão achando normal um troço desse? Vale 625 mil do meu bolso, do teu bolso, não é o bolso da PM, não. Aliás, também dos policiais militares, que são cidadãos que pagam impostos. E que agora, sabe como que ninguém olhou para isso? Ninguém reparou nisso. Que a traficante que já derrubou helicóptero no Rio de Janeiro, traficante descobriu que o blindado pega fogo por baixo. E que agora, o governo com o nosso dinheiro que era para investir para a população pobre, que mais precisa, vai ter que comprar blindado também com chassi contra chama embaixo. Que vai custar muito mais caro. Você acha que o vagabundo tá preocupado? Bate palma! Bate palma, xinga a polícia mesmo. Aí, a hora que chegar, a Praça Seca acabou. E ninguém fala nada. A Praça Seca acabou. A Gardênia tá acabando. Jacarepaguá tá acabando. Quero ver a hora que bater onde mora o rico, onde mora o discurseiro. Eu quero ver onde bater isso. Porque quem decide não mora na Praça Seca. Quem decide não mora na Praça Seca. Quem demoniza a presença efetiva de Estado legalizado, que é o que eu defendo aqui, esse daí, ele simplesmente nunca, às vezes, nem sabe onde fica dentro de Jacarepaguá o batomuxe. Quiçá Jacarepaguá. Quiçá sabe como que é uma guerra. O morador ali sabe. Onde ele diz que não há tempo. Não há tempo. É tiroteio o tempo todo. É apartamento sendo vendido que vendia 300 mil, 400 mil. Sabe quanto custava quando eu entrei para fazer reportagem no SBT Rio? A força comercial para você montar um salão de beleza, que eu fiz uma matéria só sobre salão de beleza na Praça Seca. Eu me lembro muito bem. Era o preço de mais de 100 mil reais você fazer investimento porque você tinha lucro. Hoje é porta fechada. Hoje é porta fechada. Acabaram com a Praça Seca. Ah, mas mora quem lá? Mora quem resiste, não tem pra onde ir. E vagabundo blindado, que ganha com roubo de carga, roubo de carro, com disputa territorial e com muito dinheiro. Não é só maconha e cocaína, não. Parem de ter medo de falar sobre o Rio de Janeiro. Porque enquanto a gente não tocar na ferida, vai ser essa guerra só. Eu quero ver, foi um blindado que botaram fogo. E alguém viu alguém citando alguma coisa, não? Citaram assim, um blindado pegou fogo. Gente, para! Gente, eu tô ficando... Um blindado pegou fogo. Normalizaram o absurdo. Hora que pega fogo, eu não vou falar nada. Embaixo de quem... Aí o negócio vai ficar... Aí não. Aí, irmão, chama intervenção, chama tudo. Antes de eu querer a sua opinião, vamos com o Jackson Silva, que tem mais informações. Jackson, situação agora, você que conhece bem aquela região... Situação nesse momento, policiamento tendo que ser reforçado e tem que cair pra dentro. De verdade, vamos parar de ter medo da história, tá?
porque eles matam o morador me manda aqui, ó, morador confia, morador desesperado, igual aquele que deu entrevista. Não quer vagabundo na porta da casa dele. Não quer vagabundo, coisa. Não acha bonito o caveirão sendo pegado fogo. Porcaria nenhuma. Jackson Silva. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Bom, falar sobre a violência na Praça Seca, lamentavelmente, virou rotina. Estive lá pela manhã, falei com os moradores. O sentimento é só um: medo. Várias pessoas deixam a região, deixam suas casas, seus apartamentos, com medo de morar lá. Falei até com um morador que ele falou sobre a sobrinha dele, que na semana passada foi vítima de bala perdida. Essa guerra entre traficantes e milicianos, infelizmente, é uma rotina na Praça Seca. Essa mulher foi baleada e ficou cega, Isabelle Benito. Imagina só, nascida e criada ali, ficou cega por causa dessa guerra. Aí falamos um pouco sobre o quê? Sobre o Caveirão. Caveirão, Isabelle, como você diz, que a polícia é o nosso escudo. Caveirão é o escudo da polícia. Foi queimado. Então a sensação que as pessoas têm ali da Praça Seca é o seguinte: bom, se a polícia militar teve o escudo dela queimado, imagina quem mora na Praça Seca, imagina quem mora no Rio de Janeiro. Realmente causa pânico, Isabelle Benito. Ontem eu estive lá, em diversas favelas da Praça Seca. A gente mostrou ao vivo várias perfurações em prédios e casas e placas vendendo os apartamentos. Aí você ressaltou aí, o prédio, um apartamento, aliás, custava R$500 mil. Hoje vende por R$70 mil, ou então por R$30 mil. Aí eu te pergunto, quem quer comprar? Não tem ninguém que queira comprar, Isabelle Benito. Então, estão deixando a pessoa ficar lá, não paga nem aluguel, fica aí, paga o condomínio e deixa para lá. Essa é a realidade da Praça Seca e eu lamento profundamente, porque era uma região nobre, Isabelle Benito. E tá acontecendo com a freguesia, tá acontecendo com o tanque, tá acontecendo, tá se espalhando. Tá se espalhando. Eu vou voltar aqui de novo. Parabéns, Marcelo Carregosa. Então, ontem quando eu vi essa matéria, o sentimento era revolta. Hoje, o sentimento já é tristeza. E a gente tem que entender que assim, tem um simbolismo você fazer isso, entendeu? Assim, eu acho que a preocupação da polícia, a polícia não está preocupada. Quem tem que estar preocupado é a sociedade, entendeu? É o que eu falei. Porque a gente faz o nosso trabalho. E aí uma coisa que é importante para você de casa entender, se você chegar e falar com qualquer político, se ligar a câmera, ele tem a obrigação de divulgar positivamente o Rio de Janeiro, um político carioca. Então ele vai falar bem da cidade. Desligou a câmera e você conversa com ele, o que ele vai te falar? E mesma coisa, qualquer empresário vai falar aqui do Rio de Janeiro. A gente está numa cidade, num estado falido. A gente está no estado falido. O Rio de Janeiro faliu. Se a gente não está pior é porque a gente ainda tem petróleo. Mas todo mundo que pode está tirando o que tem aqui do Rio de Janeiro. Ou seja, o dinheiro não está mais circulando na cidade. Ou seja, a gente está numa espiral decadente. E muito dessa espiral decadente é por culpa, se não uma das maiores influências da violência urbana que a gente vive no Estado. Sim. Então a gente tem que entender que isso daí, uma sociedade que a violência é descontrolada, não tem previsibilidade. Quando não tem previsibilidade, ninguém consegue planejar. Então você não consegue montar um negócio, desde uma pequena empresa, desde um salão de cabeleireiro, a você trazer uma grande montadora para cá. Que gera emprego. Que gera emprego. Então a cidade está parando, a gente está quebrando. E a barricada avançando, e o fogo aumentando. E a gente está tendo uma realidade que é o quê? E aí eu estava conversando ontem, uma decisão judicial se cumpre, né, obviamente, mas pode se criticar. O STF anulou a apreensão de 700 quilos da Polícia Federal, a operação que apreendeu 700 quilos de cocaína da Polícia Federal e da Polícia Civil. Dentro das mangas, então, dentro das mangas. Então, o que acontece? A gente está tendo, as pessoas que têm que regular, a função de regular a sociedade, estão vivendo numa realidade de Maria Antonieta, que não sabe o que o cidadão do Rio de Janeiro está passando. É aquela coisa, não tem pão, come 2001 brioche. Não, Maurício. Essa história das mangas, 2021. Ah, tá, não me assusta. Foi agora, foi na agora. cidade da polícia. Aquelas imagens absurdas, daquelas As mangas cheias todas de cocaína. recheadas As mangas, ao invés de caroço, recheadíssimas de pó de cocaína, vai entender. Por Skype está Paulo Storani, mais uma vez, participando aqui com a gente. Storani, boa tarde para você. A minha pergunta vai diretamente, porque eu acho que a gente está vivendo num estágio de anestesia diante dos fatos. Eu queria só que você fizesse um comparativo aqui. Não vamos falar de Torre Eiffel, por exemplo, né?
de Quinta Avenida. Mas vamos imaginar no bairro do Bronx, lá em Nova York, alguém pegar e atirar fogo contra um blindado da polícia americana. Só para a gente ter uma noção, o tanto que a gente trata com normalidade, até mesmo vou botar o dedo na nossa cara, até mesmo como a mídia não deu a noção do que é, e realmente não é só um ataque à Polícia Militar do Rio de Janeiro, é um ataque à instituição e é um ataque à sociedade, e lendo isso para mim, eu leio como um ataque terrorista mesmo. A gente tem que saber ou gritar aos sete ventos isso. Estou errada, Storani? Boa tarde. Bom, boa tarde, Isabelle, boa tarde, Marcelo, meu amigo Jackson Silva, que está lá no campo. Antes de mais nada, eu queria parabenizar vocês pela coragem da reportagem. Tá? Dificilmente nós estamos vendo isso hoje, isso é muito importante, fazer uma reportagem sobre a realidade, né? E permitir espaço para se criticar. E ainda precisamos aproveitar esse espaço, já que no Brasil a crítica está sendo vista como algo anormal, e toda uma conjuntura para impedir que as pessoas manifestem sua opinião. É muito preocupante, né? Segundo aspecto, que foi muito para mim, eu acho que vocês acertaram em cheio, é mostrar o impacto da segurança urbana, no caso, nós estamos falando de segurança pública, e no caso, nós estamos falando da violência urbana, na economia local, mas que afeta a economia da cidade. Você vê as questões de imóveis que estão acontecendo na Praça Seca. Falo com tranquilidade. Eu morei 20 anos aí em Vila Valqueire, que é do lado da Praça Seca. Convivi, meu pai morou na Praça Seca durante muito tempo, então conheço muito bem ali a região e vi esse retrocesso na segurança pública da região. Tá? Então, o que nós estamos vendo ali é uma situação como essa, e quando você faz essa comparação com Nova York já passou por isso, lá atrás, né? Anos 70, anos 80, e houve uma grande transformação de Nova York a partir do momento em que viram que a legislação era muito frágil, condescendente, né, e quase permissiva, como a nossa lei de execuções penais, né? Então, que quase que estimulava o delito. Houve um fortalecimento das instituições policiais, houve uma depuração dessas instituições, houve um endurecimento da norma e fiscalização. Uma situação como essa em Nova York não voltaria a acontecer, como aconteceu lá e como nós estamos vendo aqui. Mas caso viesse a ocorrer, e você colocou muito bem que você pode configurar isso como um ato terrorista, é um atentado contra a sociedade, porque atenta contra uma instituição da sociedade, que é a Polícia Militar, porque a polícia é da sociedade. Não é a polícia do governador, não é a polícia de um grupo político, não. A polícia é nossa, é da sociedade. E se ela foi atacada, é como se fosse um bem nosso atacado. Lamentavelmente, né, por questões de alguns especialistas, de alguns políticos e até de algumas mídias, ela parece que se coloca de uma forma isenta e não coloca da forma clara, como você muito bem colocou, Isabelle. Então, o que falta a nós realmente é essa conscientização. E outro aspecto fundamental que vocês apresentaram é essa mexicanização do Estado brasileiro, especificamente aqui no Rio de Janeiro, onde as comunidades, que ali tem vítimas, você colocou muito bem, muitas vítimas, mas muitas pessoas que sobrevivem com a atividade criminosa, como essas que comemoram ali na comunidade quando o blindado ele foi incendiado. Enfim, a comunidade, o domínio, ele avança sobre o bairro. Isso não é uma exclusividade ali da Praça Seca e da região. Você citou outros bairros que isso está acontecendo, mas isso já acontece em Vila Cruzeiro. Isso já acontece no Complexo da Penha, isso já acontece no Complexo da Alemão, isso acontece na Pedreira. Vários bairros do Rio de Janeiro foram tomados pela comunidade. As barreiras que antes limitavam os acessos às comunidades, agora limita ruas e acesso ao próprio bairro. Então, ou a gente pensa, reflete sobre isso e toma uma decisão, ou nós vamos ver uma mexicanização realmente aqui no Brasil a partir do Rio de Janeiro. A criminalidade determinando o que acontece em um bairro, controlando um bairro. Então, para nós atravessarmos o Rio de Janeiro, nós vamos atravessar checkpoint criminoso no futuro, porque é isso que vai acontecer. E é muito importante a gente apontar o seguinte, os 4 últimos anos nós tivemos reduções históricas dos indicadores de criminalidade. A partir de 1º de janeiro, de uma forma absurda, começou uma sucessão de ataques nessa tentativa expansionista de território, principalmente dessa facção criminosa, que é a protagonista
desse ataque. E a partir daí a gente teve um Rio de Janeiro diferente. Então a gente vinha num crescimento da segurança pública, da sensação de segurança pública, e agora nós estamos vendo um retrocesso. Ou seja, tivemos mais retrocesso na nossa história. Eu acompanho segurança pública há 40 anos, do que avanços. 4 anos de avanço e agora um grande retrocesso. Isabela, é muito preocupante isso. Vocês colocaram uma situação, você e o Marcelo, numa projeção de futuro. Sim. É muito ruim o futuro que a gente está projetando a partir desses acontecimentos. Sabe, Storani, me preocupa bastante. Eu me lembro muito bem, eu fui na sua casa 2 vezes fazer uma reportagem especial com você, lá em Vila Valqueire. Eu me lembro muito, que já é outra Vila Valqueire. Eu aqui queria gostar muito de falar o seguinte: eu sou uma pessoa que sempre tive posicionamentos sociais, essa é a minha causa, vocês me conhecem, sabem e me conhecem há muito tempo, mas assim, ao longo da vida, você aprende a dinâmica também de maturidade como ser humano, como pai, como mãe, como cidadão e como é a função da imprensa. Cada um faz o que quer. Mas eu tenho muita liberdade e eu também evoluí e vi um processo muito triste nessa história, que é o que eu defendo do que as pessoas estão por aí. Tem aqueles que não entendem nem do que estão falando, mas se metem a falar de coisas. Temos 3 pessoas aqui com toda humildade. Eu no jornalismo, do qual cobri e fui para a rua já, antes do Marcelo Carregosa ser delegado, que já é delegado experiente, Marcelo Carregosa sendo delegado de várias delegacias, tirando plantões em DH, liderando índices contra mortes de policiais militares. Storani, então, que é referência, Storani, que é uma enciclopédia que pode falar em relação à segurança pública. Eu vou falar um processo muito triste que a gente passa. E você muito aqui sem medo nenhum, porque eu não tenho medo, não é uma questão de você querer falar, agradar aqueles que acham que você é de um lado, de outro. Somos todos, nesse caso, dependemos de políticas públicas, seja ela de onde vem, da esquerda ou da direita. Falando em Rio de Janeiro, são 3 pessoas na sua tela e um canal que dá liberdade há anos, um programa chamado SBT Rio, que eu estou à frente, que muitas vezes as pessoas confundem. É o programa da Isabelle? Não, é o programa SBT Rio, do qual eu apresento. Mas eu acho que a gente tem um fator mais ainda, que foi uma jogada de informação de vagabundo dessa facção, que aumentou e não é à toa, porque ninguém aumenta sendo burro. É vagabundo, o povo fica romantizando como se fosse o burro, o coitadinho. Tem gente por trás disso que nunca nem pisou em favela. Tem gente que não mora na favela. O pobre do traficante morre lá, o pobre ganhando nada e dá vida. Mas o grandão, o chefão, ele não. E ele tem sim a questão do que eu aprendi com essa maturidade, que é a questão de formação de opinião. E com a internet, a demonização de uma polícia. A demonização de uma polícia que sempre teve um grande desafio. A demonização de uma polícia que erra, sim. E esse programa aqui já fez reportagens, esse programa aqui traz delegados que apontam que muitas vezes é difícil você, Storani, falar sobre a PM, é difícil sobre Marcelo Carregosa falar sobre a civil, é difícil eu, Isabelle, botar o dedo na cara sobre como nós, mídias também, mas é necessário. Nós somos pessoas corajosas, cortar na própria pele, como os meninos delegados já fizeram várias vezes aqui, devem ter sofrido pressão, porque tem gente que é cega nas instituições, mesmo com boas intenções. E as instituições são feitas de pessoas, só que elas têm que entender que a gente está falando de vida. Quando é segurança pública, é sangue, e não é o meu sangue, não é o sangue do Carregosa, não é o sangue do Storani, é o sangue do pobre. E são discursos que não se importam com quem está jogado no chão da favela, e sim com quem puxou o gatilho, porque fatura com isso. O jogo da informação de demonizar a segurança pública no Rio de Janeiro colaborou muito para decisões erradas e que continuam se repetindo. Eu volto a falar aqui, vou me posicionar, não vou ter medo, como é a questão das câmeras, em que, claro, na proximidade é preciso para a segurança do morador e do próprio policial, mas em determinados momentos, como que você bota no BOPE, que treina, que nem a gente da mídia pode mostrar algumas táticas para não dar o presente pro inimigo, você filmar um cara do BOPE agindo, cara. Como que você bota isso na core?
que é uma corregedoria, uma coordenadoria especializada, que se evolui há anos para se trabalhar em ambiente extremamente conflagrado de vagabundo, que assiste a gente, que assiste os delegados aqui, para entender, botar numa mesa e saber como traçar para matar a polícia e matar morador e deixar cada vez mais a expansão de território. Tô falando besteira? Então fala para mim como é que o Peixão conseguiu conquistar um complexo de Israel inteiro. E pior... A gente muda o nome do local. Exatamente. Muda o nome. Exato. E mais, minha gente, usando o nome para você que está me assistindo agora, usando o nome de Deus, um cara que mata pra caramba, um cara que não respeita a religiosidade, um cara que acabou com toda a religiosidade dentro de uma comunidade, simplesmente pelo poder expansionista. E o que mais me dói, em cima de um discurso de demonização, ninguém vai passar mão ou passar pano para policial corrupto que bate na cara de morador. Pelo contrário, esse programa dá voz a esses moradores. Mas não dá para você demonizar aquele que é o primeiro a você chamar. Porque sabe o que vai acontecer? Isso acontece só nas áreas pobres. Você não vai ver isso acontecer no Leblon. Porque senão vão chamar tanque de guerra para parar os caras. Vão fechar a praia. Você não vai ver. Só que a gente vê a barricada avançando com fuzil. E na minha época de repórter de rua, na época que Storani estava também, na época que o Carregosa vai lembrar muito bem, a gente fazia para cobertura, vocês sabiam onde entrar na favela? E mais ou menos, ó, tem uns 11 cara que tem fuzil, tá lá dentro da comunidade, vai ter o fogueteiro. O fogueteiro tá de fuzil na Brasil. O fogueteiro tá na Brasil de fuzil com imagens que o SBT Rio mostrou. A barricada já tá. A barricada tá ali. Os caras botaram essa semana uma barricada cobrando do pobre morador dinheiro para entrar e para sair. Entre aspas, colabore. Se não colaborar, tu sabe o que vai acontecer. Vai ser o seu Adebaldo, que morreu na Gardênia, que não podemos mais falar azul, porque é o Comando Vermelho, do qual eu denunciei na minha coluna. O Comando Vermelho não deixa mais falar Gardênia azul, porque agora é Gardênia. E o senhor Adebaldo, que era comerciante há 16 anos lá, morreu emblematicamente, o sangue dele escorrendo em cima de galão de água, sabe? A gente tem que botar o dedo na ferida. Ah, mas você não tem medo? Todo mundo tem medo. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, senão daqui a pouco não é só o blindado. E você que às vezes cai discurso errado, e olha que você me conhece, e olha que eu sou chamada de tudo quanto é coisa aqui. Ontem, por exemplo, fui chamada de piranha pra baixo dentro do Twitter por dar a minha opinião. Meu irmão, você pode ter a opinião que você quiser em relação a mim, desde que a gente consiga acabar com o vagabundo, porque quem passa a mão na cabeça de vagabundo é vagabundo e criminoso igual. Jackson Silva quer falar? Fala, Jackson. Isabela, eu só entrando nessa conversa, tá? Boa tarde, Storani também. Eu falei com uma fonte que conversou comigo sobre a preocupação após os traficantes queimarem o veículo blindado. A polícia vai ter que pensar numa nova estratégia, segundo essa fonte, para combater o crime organizado, porque os traficantes já sabem como queimar o veículo blindado. Por isso, preocupou muito os policiais militares e, logicamente, também a Polícia Civil. Acabei de receber agora de uma fonte também, que falaram que todos na Chacrinha estão assistindo o seu programa, o seu comentário, inclusive traficantes que estão no alto lá da Chacrinha, observando, né, os policiais militares estão embaixo e também assistindo ao SBT Rio. Isabelle. Os traficantes da Chacrinha que aqui mandam abraço pra eles, é isso? Olha aqui, irmão, vem aqui pra mim. Vagabundo. Você quer mesmo se manter nessa? Você tá assistindo o SBT Rio, irmão? Tu já puxou cadeia? Tu não puxou, vaza. Porque uma hora, eu vou falar pra você, é assim, ó, quando a polícia começa a conseguir dar baixa, alguém afrouxa por alguma coisa. Mas de repente volta. E quem morre é você, tá? Porque os grandões não vão... Não vai ser o traficantão aqui da Zona Sul que vai morrer. Não vai ser o traficantão que tem a casa da favela bonitona, diferente de todo o casebre, de todos os trabalhadores, da sua, inclusive, que tá aí, né? É você que vai morrer. Pensa nisso, a vida vale muito. Ó, em nota, deixa eu só aqui falar
nota importante. A polícia... Deixa o Storani aí pra eu dar um abraço pra ele, que eu adoro o Storani, antes de eu ir embora. Storani, espera aí, deixa eu só dar uma nota aqui. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão Ações Criminosas, a DRACO, né? E também a DRE, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, investiga naquela região a disputa entre milicianos e traficantes por território na Zona Oeste. A DRE, por exemplo, indiciou mais de 30 criminosos que atuam na região, prendeu lideranças dessas organizações e dão até nome. Mateuzinho da Conceição Santos, o Caveirinha, segundo da hierarquia da milícia, Leandro Xavier da Silva, o Playboy da Curicica. Já a DRACO prendeu mais de 20 milicianos nessa localidade. A instituição acrescenta que há monitoramento constante com levantamento de informações e inteligências de ações diárias para a identificação e prisão desses criminosos. Porque tem que continuar trabalhando, infelizmente, mesmo a todas essas barreiras que a gente está vendo, que só fortalece o que não é o povo da comunidade, que não representa o povo da comunidade. Povo da comunidade que é igual o cara da Vieira Solto, quer uma polícia na porta de casa, dignidade. Por que que o cara lá pode estar com a polícia e chamar a polícia e ter lá a dignidade dele? E por que que o cara que mora na Rua 2, na Rua 3, abaixo do Batomushi, no Operário, não pode? Se isso não é preconceito, preconceituosos são vocês. Vocês que acham que segregam a população e acham que a população da comunidade pode conviver com um vagabundo que é capaz de botar fogo num blindado da PM. Storani, adoro você sabe disso, tenho uma admiração absurda pelo seu pensamento, pela sua forma como coloca as coisas, pela importância da gente ter pessoas que saibam falar com todas as línguas e com todas as pessoas sobre segurança pública, que não é achismo, não é plataforma, é estudo, é dinâmica e é experiência sobre o assunto. Obrigada, Paulo Storani. Mais uma vez, um abraço, bom feriado, tá? Um abraço, bom trabalho para você, para o Marcelo e para o Jackson. Deus abençoe vocês. Um abraço, um abraço. O Jackson volta daqui a pouquinho. Vocês viram que o Jackson... Jackson não quis ir. Bota o Jackson aqui, Carregosa. Vamos botar. Jackson não quis ir para a comunidade agora. Cadê ele? Bota aí. Não tá aí, gente? Tá Foi no arpoador, onde? pô. Tá, acho que Tá onde? Tá o quê? Seu arpoador, Eu pô. sei que é arpoador. Acho que meu ponto tá falhando. Correu de mim? O Jackson não quis estar na comunidade? Não. Foi dar um mergulho, Tá fingindo diretor. que tá na Praça Seca, mas a gente sabe onde tá. Fingindo que tava na Praça Seca? Botou uma pracinha de fundo? Eu sei onde você tá. Quis ir pro feriado? Quis ir pra praia, tá certo, tu merece, porque tu é corajoso demais. Botou uma pracinha de fundo. Será que é? Uns matinhos secos. Mas não é a Praça Seca. Tá onde, ô Playboy da Zona Sul? Isso daí é aquela entre Copacabana e... Playboy Ipanema. da Zona Sul. Falou a dondoca da Barra, né?